Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Que o Senhor Jesus Cristo nos tome em sua poderosa mão e nos dê força para continuarmos na nossa caminhada cristã. Amados, eu resolvi dar mais visualidade aos textos bíblicos. Por isso eu vou sair de cena e vou colocar da prioridade aos textos bíblicos aqui, para que você possa ler, reler, para que você possa até mesmo marcar os textos bíblicos desse vídeo, tá bom? Assista, aproveite, guarde no seu coração, tenha ânimo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá ok? Um abraço para todos, fique aí no vídeo que está muito bom. Quem deseja prosperar está dentro do propósito de Deus para com todos os seus filhos, embora o Senhor Deus saiba que nem todos estão preparados para viver prosperando em todos os seus caminhos. Pois mesmo Deus querendo a nossa prosperidade, irmãos, isso só acontece com a nossa participação integral. Nós temos que fazer a nossa parte no processo. A Bíblia deixa claro que devemos fazer. Em vídeos passados eu coloquei aqui alguns textos, sobre as condições que a Bíblia nos apresenta para nós sermos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. A primeira condição que a Bíblia nos exige, que a Bíblia nos dá, é ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio 28, 1 e 2 vai dizer: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, através desse texto, nós podemos chegar à conclusão que toda bênção, todo milagre, tudo o que vem de Deus para nós, vem através da obediência, vem através de nós pararmos para ouvir a voz do Senhor. Quem ouve a Deus e obedece tem bênçãos especiais. Quem ouve a Deus se torna uma voz profética. Será abençoado com prosperidade porque conta com o sim e o amém da parte de Deus. É o que fala 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Pois tantas quantas forem as bênçãos de Deus, nele está o sim. Portanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Olha que lá em Êxodo 23, 20 e 30 a 30, tem muitas bênçãos prometidas para nós. Lá promete que um anjo irá diante de nós. Lá promete que Deus toma para si os nossos inimigos. Lá promete que o pão e a água nunca vão nos faltar, que as doenças e enfermidades serão removidas da nossa casa e vida, que os nossos inimigos nos darão as costas e que nós seremos multiplicados na face da terra. Também, irmãos, falei sobre fé. Talvez no segundo áudio eu falei sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé para experimentarmos os milagres de Deus nas nossas vidas. Eu falei em Hebreus 11:33, que diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Falei também sobre Gálatas 3, e falei que fé não compra dinheiro e nem o dinheiro compra a fé. Os dois são necessários, mas precisam ser colocados em seus respectivos lugares na nossa vida. Um não deve ser espiritualizado demais em detrimento do outro. Tudo em nós deve passar pelo teste das Sagradas Escrituras. Eu falei sobre julgamentos em aulas passadas. Como nós devemos julgar as coisas. Como nós devemos proceder diante de toda a situação que nos é apresentada. E nesse áudio, nessa videoaula, eu vou falar sobre conhecimento. Conhecimento é importantíssimo na vida de um crente. O crente sem conhecimento, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado ao fracasso. Porque Deus não só planejou a nossa prosperidade, mas também Deus deseja que nós prosperemos. Porém, princípios foram estabelecidos para nossa observação e prática. Ignorarmos tais princípios resulta em perdas. É imprescindível, amados, que conheçamos não só o que foi estabelecido por Deus,
mas também o próprio Deus. Como nós vamos prosperar espiritualmente sem conhecer a Deus? Muitos no mundo de hoje prosperam sem esse conhecimento, mas o resultado vai ser o quê? Para que é que vai servir a sua prata, o seu ouro, a sua fortuna, a sua riqueza, a sua posição, a sua fama, sem Deus, sem Cristo Jesus? Não vai ter proveito nenhum. O destino será, juntamente com todos os ímpios. Por isso a Bíblia nos aconselha a nós seguirmos, a nós obedecermos os princípios que foram estabelecidos na palavra de Deus. E se nós ignorarmos tais princípios, o que vai resultar é em perdas. É imprescindível, amados, que conheçamos não só o que foi estabelecido por Deus, mas também o próprio Deus. A fé precisa de base para se firmar e crescer. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, que a fé vem pelo ouvir. E lá em Apocalipse nós podemos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Já em Daniel 11:32 nós podemos ler: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer a Deus é muito importante, vai mais além, do que qualquer entendimento. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. É o princípio do conhecimento ao Senhor que nos dá sabedoria. Em Provérbios 3, 5 e 6, a Bíblia nos leciona: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Meus amados, há uma grande diferença em conhecer e não conhecer a Deus. Os que o não conhecem serão destruídos. Olha esse texto da Bíblia, muito interessante. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que isso aqui é muito forte. Nós temos que buscar conhecer a Deus no profundo, no fundo mesmo. Atravessar em águas profundas no conhecimento do Senhor. Nosso conhecimento sobre Deus não pode ser algo superficial, tem de ser algo profundo. Malaquias 3, 16, 18 vai dizer isso. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para que os que temerem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença é conhecer a Deus. A Bíblia diz conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós não podemos parar a nossa busca. A Bíblia também vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Vamos ver mais alguma coisa que acontece aos que conhecem a Deus e aos que não pertencem ao Senhor. Isaías 65, 13 e 14 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sedes. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito. Entendeu isso aqui? O conhecimento de Deus requer de todos nós mais empenho, esforço e busca. Precisamos entender, meus amados, dois aspectos importantes do conhecimento. O que resulta do viver diário, que é o quê? Comunhão, intimidade, andar com Ele, vida de meditação, oração e leitura da palavra. E o conhecimento que resulta da dedicação aos estudos. Foi para isso que o Senhor colocou na igreja os mestres.
Não podemos desprezar o trabalho daqueles que o Senhor levantou para nos ensinarem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre isso, Efésios 4, 11, 16, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Nós conhecemos a palavra de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa que se diz evangélica ou crente, ou mesmo não sendo evangélico e nem crente, muitos, a maioria vai dizer que crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, crê que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os homens a escrevê-la. Crê, vai ter a resposta, é uma só: creio, creio. Mas o que falta nos dias de hoje, meus amados e minhas amadas, é o respeito à palavra de Deus. Estamos perdendo o temor da palavra de Deus, porque para alguns, algumas coisas da palavra de Deus não tem mais valor. Algumas passagens, alguns mandamentos da palavra do Senhor, da lei do Senhor, né, não vigoram mais. Para esses, eu não digo que eu não vou falar o que vai acontecer, porque é uma questão pessoal entre o servo e Deus. Mas a Bíblia vai dizer, a Bíblia é bastante clara em dizer. A Bíblia é uma só, meus irmãos, e ela é imutável. Ela é imutável. Então, quando alguém diz que crê que a Bíblia é inspirada por Deus e não obedece deliberadamente, né, por vontade própria, está transgredindo. Isso aí é como se fizesse pouco caso do que está escrito na palavra de Deus. Veja bem, alguns exemplos. Na Bíblia está escrito: não matarás. As pessoas creem nisso, isso é um mandamento, né? Mas na Bíblia também está escrito que não devemos mentir, nem levantar falso testemunho. Mas tem pessoas que são crentes, eu estou falando de crentes, tem crentes que são mentirosos, que levantam falso testemunho. Na Bíblia diz: não roubarás. Não está escrito assim? Muitos acreditam, não, está escrito, é assim, desse jeito mesmo. Bate até no peito. Mas muitos dentro da igreja estão roubando. Roubando e o pior, roubando o próprio Deus. Nos dízimos, nas ofertas, na dedicação à obra, no tempo. Estão roubando a Deus. E pessoas até de ministérios roubam a Deus. Outros dizem que nós devemos honrar pai e mãe, mas tem alguns que odeiam a seus irmãos, guardam no coração rancor, ódio, mas dizem, né? Não, a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo, mas guardam raiva, ainda tem mágoa, ainda não perdoaram, não perdoam de forma nenhuma. Então falta é respeito à palavra de Deus e obediência, né? A Bíblia diz que os roubadores, os ladrões não vão entrar no reino dos céus, mas tem muito crente roubando o próprio Deus, roubando a Deus, e não tem medo nenhum, não tem temor. Eu não estou aqui para fazer acusação contra ninguém, isso é algo pessoal entre Deus e o servo. Mas aqui vai o meu conselho: pare, repense os seus caminhos. A Bíblia é para ser obedecida e respeitada. A Bíblia é completa, imutável. Se você tem sido infiel a Deus no seu tempo, na obra do Senhor, nos dízimos e ofertas, se você tem guardado mágoa dos seus irmãos, se você tem guardado ódio, rancor, se você tem mentido, se você tem levantado falso testemunho, se você tem sido infiel, repense os seus caminhos, porque a Bíblia não dá respaldo. Você pode até fazer tudo isso, mas uma única coisa você não vai poder fazer, que é entrar no reino de Deus. Então, meus amados, fique com essa palavra.
Tenha conhecimento, procure o máximo possível, se empenhe em conhecer o Senhor, de estudar a Bíblia, se empenhe em saber mais, busque mais intimidade com Deus, busque mesmo e busque também ser fiel, tá bom? Um abraço para todos, compartilhe o máximo que você puder, coloque os seus comentários, fale comigo, eu quero ouvir a sua opinião. Um abraço para todos, até a próxima.